Olá, meu colega advogado, minha colega advogada, sejam bem-vindos a mais um hashtag OABRJ Debate. Você que já acompanha a gente sabe que nós estamos nos readaptando aos novos momentos, ao momento da pandemia no nosso país, que atinge o nosso Estado, e, sobretudo, a advocacia, que está tendo que estabelecer novos paradigmas, novos comportamentos, e a gente quer trazer para vocês hoje a realidade dos nossos colegas advogados da região serrana, aqui do estado do Rio de Janeiro. Então, nós vamos saber como é advogar, como está a realidade nas principais regiões aqui da região serrana. E para falar com vocês hoje sobre esse tema, eu estou aqui com o doutor Alexandre Valença, ele que é presidente, Alexandre Valença de Lima, ele que é presidente da 9ª subseção de Nova Friburgo, o doutor Marcelo Schaeffer, ele que é presidente da 3ª subseção da OAB de Petrópolis, e também o doutor Rodrigo Ferreira da Cunha, ele que é presidente da 13ª subseção de Teresópolis. Senhores, sejam bem-vindos ao nosso programa, e eu queria começar com o doutor Marcelo Schaeffer. Doutor Marcelo, como é que está sendo advogar nesses tempos onde nós estamos aí premidos pela pandemia e, enfim, com uma série de novidades com a questão tecnológica, né, que está funcionando como a nossa nova sala de audiências? Vai, José Fernandes, uma honra poder estar aqui novamente, saudar aqui os colegas Rodrigo e Alexandre, respectivamente Teresópolis e Friburgo. E a gente tem enfrentado realmente tempos difíceis, né? E com certeza o grande baque, acho que é a grande dificuldade, né, que a gente teve de se adaptar, até de entender efetivamente o que estava acontecendo, foi muito a partir de março do ano passado, quando os tribunais tiveram o seu fechamento e, naquele momento, realmente foi uma atividade muito intensa, principalmente no sentido de resolver os principais problemas que naquele momento estavam afligindo a advocacia. Judiciário sem funcionar, mandado de pagamento a ser expedido, liminar, às vezes, que você precisava conseguir para um cliente, e situações como essa, né? Esse foi o primeiro grande momento. Passado essas fases de dificuldades, aos poucos os tribunais foram reabrindo, essas situações foram se normalizando, e aí, então, a gente começou a viver essa nova realidade, essas mudanças que efetivamente vieram, né, e que têm se consolidado cada vez mais. E eu acho que a partir desse momento, e acredito que os colegas aqui também vão poder fazer essa comentário, né, da visão deles, mas acho que a partir desse momento a gente começou uma reflexão profunda e eu acho muito importante, que é o quê? É olhar ao papel da OAB daqui para frente. Né? Nós tivemos uma representação dos advogados até, podemos dizer, aí, até março do ano passado, em que a gente tinha um histórico, a gente tinha a questão presencial, né? Ainda como grande maioria, a questão tecnológica ainda estava um pouco longe, principalmente com relação às videoconferências, né? Como essa que a gente faz agora, e de repente, isso se tornou o principal meio de trabalho, isso se tornou a principal forma do judiciário poder até funcionar. Então, a gente passou muito nessa reflexão, inclusive, nos próprios encontros que a gente tem para a discussão desses temas em prol da advocacia, foi justamente isso, né? Então, num primeiro momento que a gente percebe a necessidade de uma adequação tecnológica, imediatamente a OAB seccional iniciou isso, né, interagindo com as subseções, vendo a necessidade de cada uma, preparando os nossos escritórios compartilhados, que antes, no primeiro momento, eram destinados a atender clientes, agora eles estão preparados para que seja feita reuniões por videoconferência, audiências, sustentações no tribunal. O espaço da sede acabou ficando mais demandado do que, por exemplo, as salas do fórum, principalmente, né, as subseções, como aqui em Petrópolis, que o fórum não é tão próximo, principalmente o fórum estadual, ele não é tão próximo da nossa sede. Então, houve um aumento da demanda na subseção, né, no espaço da subseção. E também a gente vem refletindo, né, sobre o futuro da OAB, o futuro da advocacia, né, em que ponto a OAB vai ser mais importante
na vida do advogado. Nesse momento tem se mostrado com a questão estrutural, né? O apoio, né, no funcionamento das ferramentas, balcão virtual e outras que foram, né, boladas agora, as próprias videoconferências, as audiências. Então, é um atendimento nesse sentido, né, de regularizar esse uso e trazer a proteção do advogado no uso dessas ferramentas. E, claro, num momento próximo, como dito, vai ser sempre um momento de reflexão para a gente ver efetivamente quais passos da OAB e da instituição daqui para frente. Porque provavelmente voltar efetivamente como ela era em fevereiro de 2020, por exemplo, eu não acredito que a gente tenha esse retorno. A gente realmente vai ter novos desafios para frente a descobrir ainda e a enfrentar. Doutor Alexandre, em Nova Friburgo, a realidade é parecida com essa que o doutor Marcelo Schaffer está nos falando? Sim, Zé Fernando, quero cumprimentar, agradecer a oportunidade de estar aqui. É uma honra poder estar aqui no AB Debate com os colegas Rodrigo e Marcelo. Sem dúvida, eu concordo plenamente com o doutor Marcelo quando ele fala que nós estamos diante de uma nova realidade. Certamente nós, como diretores, dirigentes da OAB, nós tínhamos projetos que seriam implementados no ano de 2000, no ano de 2021, e todos esses projetos tiveram que ser absolutamente repensados. Então, eu penso que é um momento também de grandes oportunidades e reflexões de mudar totalmente a forma com que a gente imaginava que seria a atuação da OAB no atendimento dos colegas. Em Friburgo, eu acredito que também em Teresópolis e Petrópolis, nós tivemos uma quantidade significativa de colegas que, diante das dificuldades de ordem financeira, precisaram entregar seus escritórios. Então, foi um momento de certa angústia que sofremos, porque nós vimos, de um lado, colegas sem mais um escritório para poder trabalhar, e, de outro lado, especialmente em Friburgo, nós tivemos decretos municipais criando impeditivos, né, de funcionamento, inclusive do atendimento da OAB. A própria OAB também adotou essa postura, naquele primeiro momento de isolar, de não permitir o atendimento presencial, mas foram momentos assim de dificuldade para todos. A gente buscou, com um esforço comum e com a parceria, com o diálogo através com os serventuários locais, com os juízes, minimizar todos esses transtornos. Mas eu penso que assim, a advocacia passa por um momento o termo adequado é o que o doutor Marcelo fala, de grande reflexão. O que seremos como indivíduos, como advogados e como OAB daqui para frente nessa nova realidade. E eu concordo plenamente que não retornamos mais no momento anterior. Muita coisa veio para ficar. Vale dizer, muitas delas facilitando em muito. Hoje o advogado do interior pode fazer uma sustentação no TST, né? Eu tive sustentações já no TRT, coisa que a gente aqui de Nova Friburgo, para falar em números, eu teria que sair às 6 da manhã para chegar às 9 no tribunal, para pedir preferência, para fazer a sustentação às 13 horas, para pegar e voltar para Friburgo um dia inteiro de trabalho. Eu fiz aqui do escritório com muita facilidade. Então, nem todas as mudanças criaram problemas, a gente está em fase de adaptação. Eu tenho muitas reservas com relação às audiências de instrução, mas eu penso que com um bom diálogo, com um bom pensamento sobre o tema, a gente vai conseguir adequar essas questões até que a gente possa pensar numa forma híbrida desses atos processuais. Sim, doutor Rodrigo, e a realidade em Teresópolis? Eu queria até acrescentar mais uma questão. Nós temos uma característica geracional, vamos dizer assim, dentro da nossa classe, né? Temos advogados que já são da velha guarda, que não estavam acostumados a lidar com essa tecnologia. O doutor Alexandre está nos falando dessa grande vantagem que a internet nos possibilitou nos deslocamentos. Como é que o senhor está sentindo esse processo todo na sua região, na sua seccional? Então, José, primeiro, obrigado aí pelo convite, né? Saudar aí os colegas presidentes Marcelo e Alexandre. E a gente percebe que a advocacia está sempre preparada para se readaptar, né? Nós todos aqui fomos formados no momento em que se fazia processo no papel, né, na transição da máquina de escrever para o computador, e nos deparamos com a Lei 11.419, né, 2006, que instituiu o processo eletrônico. Ela levou um pouco de tempo a ser implementada, ainda tem seus problemas, né? Nós ainda encontramos problemas no processo eletrônico, nos sistemas e tudo mais,
mas temos que agradecer por eles existirem, né? Porque nós estamos num momento, você imagina se a gente pega uma pandemia dessa há 20 anos, tudo com processo de papel, né? E a gente já precisava migrar para os meios eletrônicos um pouco mais, né? Isso era um processo que tinha que acontecer em 10, 15 anos, que aconteceu em 3 meses, né? Em um ano e pouco, a gente já está até adaptado com isso e querendo que continue, porque a nossa justiça ela sempre foi muito pessoal e presencial, né? Ela não facilitava, especialmente aqui no âmbito do Tribunal do Estado do Rio de Janeiro e no Estado do Rio de Janeiro como um todo. A gente tudo precisava comparecer, né? Isso era muito desgastante. A gente não conseguia resolver nada por telefone, por e-mail, por uma videoconferência, e tudo isso chegou. E isso chegou através do trabalho da OAB, trabalho de conscientização, de orientação, porque a Ordem faz cursos de processo eletrônico há mais de 15 anos, mais de 10 anos. Eu sou, 15 é exagero, mas eu sou diretor de subseção há 12 anos, e desde o meu primeiro ano, ou antes um pouco, a gente já fazia cursos aqui. Então, a advocacia vinha sendo preparada pela OAB, né, seccional do Rio de Janeiro, através do projeto FIC Digital, e com essa base mínima que a gente já tinha, a gente conseguiu adaptar. Lógico que, como disse o Marcelo e Alexandre, a gente precisou trabalhar para organizar tudo isso no primeiro momento. Eu cheguei a trabalhar 14, 15 horas por dia nos primeiros meses da pandemia, sendo 70% disso para a OAB, né? Só para resolver questões que demandavam. Mas a nossa advocacia aqui da região serrana é muito preparada, assim como a do Estado do Rio. Tanto que, em nossa subseção, a gente é até pouco demandado. Os advogados de Teresópolis eles estão muito preparados, eles têm uma qualidade muito alta, né? E estão conseguindo fazer tudo dos seus escritórios, do seu home office, e está evoluindo bastante. Então, a gente viu essas modificações até como proveitosas. Muitas delas a gente quer que realmente não vão embora. E a gente pode... o balcão virtual, por exemplo, que é uma novidade, é fantástico. Antes, a gente, para correr os fóruns, né, como a gente diz, quem é do interior, como diz o Alexandre, tinha que fazer uma sustentação, ou tinha que botar um umbigo no balcão, para ir a 3 lugares, perdia o dia inteiro. Hoje a gente faz 10 coisas se quiser. Então, é um processo de evolução e que está sendo bastante positivo. E eu gostaria de destacar que as audiências telepresenciais elas começaram na Justiça do Trabalho do Estado do Rio de Janeiro. Né? Aqui no Estado do Rio de Janeiro foram na Justiça do Trabalho. E Teresópolis foi o primeiro lugar a ser feito isso, com a doutora Márcia Leal e o doutor Guilherme Bonin, Luiz Guilherme Bonin, que é friburguense. Eles implementaram aqui e foi piloto para todo o Estado. E está sendo um motivo de muito progresso, porque se não fosse isso, estaríamos com tudo parado. Sim. A Justiça precisa se abrir mais, dialogar mais, especialmente no âmbito do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que a gente não consegue ter um diálogo profícuo, e parece que é em todo o Estado, sim, não só com a presidência, mas com as varas, com os regionais. Precisa... O que está faltando, ao meu ver, no ponto do Tribunal de Justiça, é o tribunal gostar mais de gente, gostar de povo, gostar da advocacia e gostar da sua missão, porque eles não são um fim em si próprio. Sim. Doutor Marcelo, a gente está tendo uma mudança comportamental em relação à infraestrutura do escritório do advogado? Porque eu sou do tempo ainda que a gente pensava em montar o escritório, ter nossa secretária, ter toda a estrutura. A OAB está inaugurando também novas estruturas também. Isso pode representar uma mudança de comportamento do advogado? O advogado entender que é melhor otimizar, de repente, um espaço da instituição do que ter a sua própria estrutura, que em tempos que a gente está vivendo acaba sendo muito custoso. Qual é a tua percepção? Eu já vejo isso como uma realidade, sabe, José Fernandes? Inclusive, em algumas oportunidades, até por ferramentas como essa, ou alguns eventos que eu participo, eu já tenho comentado sobre isso. A gente vê hoje um novo perfil da advocacia, né? E gosto de lembrar, quando a gente se formava, né, você bem comentou agora, a primeira coisa que se pensava, isso há 20 e poucos anos atrás, era assim, eu preciso abrir um escritório. Então, se você
sozinho às vezes era difícil, então você juntava com 1, 2 colegas de faculdade, mas você tinha que ter um ponto comercial, você tinha que ter uma sala, uma plaquinha na porta, se fosse um prédio, lá na portaria do prédio o seu nome, senão realmente você não via, né, um reconhecimento profissional. Naquela época, você falasse assim, não, eu advogo na minha casa, eu te recebo na minha casa, realmente não passava uma confiança nisso. E hoje a gente vê uma realidade completamente diferente, né? Hoje isso efetivamente já não existe, principalmente por conta dos meios eletrônicos. E claro, os jovens, as gerações, como há pouco você comentou, né? As gerações elas vão vindo com essas inovações e vão vindo com adaptação a essas novas realidades e vão trazendo essa nova medida. Eu acho que a OAB está muito atenta a isso, inclusive essas semanas, né, tem havido lá no Conselho Nacional a votação acerca da reforma do Código de Ética sobre exatamente a utilização das redes sociais, a publicidade, né, que para a jovem advocacia isso é importante para alavancar a carreira no início, está buscando essa atualização, entendendo que as ferramentas existem e que, de alguma forma, isso tem que ser regulamentado, ou pode ou não pode, ou até que ponto pode, né? Porque da forma como nós temos o nosso atual Código de Ética de 2015, embora já seja de 2015, mas ele, na época, já não contemplou de uma forma adequada essas ferramentas. E de lá para cá, então, nos últimos 1 ano e meio, elas dispararam com relação ao uso. Então, a gente vê hoje uma segurança do profissional, que ele consegue se especializar, estudar, ele consegue se apresentar dentro das formas permitidas ali na rede social, ou eventualmente, né, no próprio contato, na indicação de um cliente com outro. Ele faz um atendimento por videoconferência, uma conversa com o cliente, ou numa chamada de vídeo, né, por aplicativo, e ele verifica exatamente que ele não precisa mais daquele espaço físico, né? Eu me lembro que há cerca de uns 3 anos atrás, ou 4 anos atrás, visitei um colega advogado aqui em Petrópolis, era um advogado jovem, e me impressionou quando eu entrei na sala dele e não vi um arquivo, não vi um papel, não era a mesa dele de vidro, não tinha gaveta, o computador daquele All-in, né, que era um computador pequeno, tinha tudo ali, e eu fiquei olhando, e depois que a gente negociou, resolveu o problema dos nossos clientes, falei, doutor, eu estou impressionado, não tem papel na sua... Isso a gente ainda estava lá atrás, 3 anos atrás. Não tem papel aqui, não tem gaveta, não tem arquivo. Aí ele falou, olha, doutor, desde que a gente começou, a nossa meta é 0 papel. O papel até entra, o suficiente para ser escaneado e depois volta ou dá um destino. Aí ele mostrou lá atrás de uma porta, um lugarzinho escondido, onde ficavam as procurações e o contrato de honorário, que normalmente o que a gente tem que guardar físico. Pois é, doutor Alexandre, e qual a percepção do cliente? O cliente, quando ele se depara com um advogado digital, mas ele tem na cabeça dele advogado analógico, ele chega lá e não vê o advogado só com o celular dele. Qual é o impacto que isso causa no exercício da nossa atividade? É curioso que eu vejo o seguinte, assim, até há uma questão de gerações até nos clientes. Aqueles clientes mais jovens, eles já não têm essa tradição, né, do advogado. É muito curioso isso. Quando eu comecei a fazer estágio, era isso. O seu ideal é ter uma mesa, ter um arquivo, ter uma estante com grandes livros, coleções, e isso passou. Isso já não é mais assim, né? E aí os clientes também têm essa percepção. Eu observo que tem clientes ainda que eu quero ir até o seu escritório, quero ver. Ainda tem essa concepção de que o advogado que tem muitos livros, o advogado que tem muitos papéis, que é o advogado que é mais capacitado. Já o jovem, o cliente mais jovem já compreende essa dinâmica de atendimento através do WhatsApp, de entrevista, da primeira entrevista por uma vídeo, de uma percepção de enviar documentos já digitalizados. Então, eu penso que é uma questão de adaptação também, de você trazer aquele seu antigo cliente, que todos nós temos, né, aqueles clientes mais tradicionais, a essa nova realidade. E eu tenho clientes, eu trabalho com direito empresarial, e eu tenho clientes que falam assim, não, doutor, agora no meio da pandemia, pessoa mais idosa, eu com toda a ressalva de ir até ele falou, não, doutor, pode vir aqui, a gente bota a máscara, fica longe, eu preciso estar com o senhor, eu preciso te mostrar. Então, ainda tem clientes que ainda têm essa percepção do contato de pessoalidade. Eu acho que é a questão de nós, como prestadores de serviço, irmos migrando até essa concepção, né, da relação do prestador de serviço com o seu cliente aí para essa nova realidade. Sim, doutor Rodrigo, e uma coisa não fica incompatível com a outra, né? O advogado ele pode conciliar esses interesses todos, tanto do cliente que quer
ser atendido de uma forma mais digital, quanto essa pessoa que quer ter o contato pessoal com o advogado, que é muito importante também, né? O advogado olhar olho no olho do cliente, o cliente, enfim, porque é uma relação de confiança, afinal de tudo, né? José, realmente isso é importante. Isso que a gente está fazendo aqui não deixa de ser uma reunião, mas tem gente que não se sente à vontade, não se sente seguro, né? Ele quer ter uma segurança maior de estar presente para mostrar documentos, ouvir de viva voz, e a gente está fazendo isso. Ele está tentando mesclar, né, com a questão de segurança, com a questão de agilidade. E hoje, né, a gente já tem muita gente vacinado, a gente tem outras medidas de segurança, mas é importante manter o distanciamento, mas essas reuniões também servem para agilizar a vida, né? A gente marca um horário, efetivamente elas são mais rápidas, não tem o café, não tem o bate-papo, né? Não tem a parte que toma mais tempo, e para isso também a ordem está à disposição, né? A gente tem feito na ordem, tem essas estruturas hoje. A nossa subseção aqui hoje tem 5 escritórios digitais para fazer audiências, reuniões virtuais, né? O advogado, dentro desse contexto de entregar sala, que aqui em Teresópolis a gente até nem percebeu tanto, né? Acho que a região serrana ela recebeu um fluxo de pessoas muito grande para morar, para ter imóvel, para residir, para passar suas quarentenas, sim, né? sim. Então acaba que a gente sentiu um pouco menos o impacto aí dessa questão da pandemia, e a advocacia está conseguindo ainda subsistir de uma forma talvez melhor do que em outras regiões. Mas as coisas continuam acontecendo, né? Mas a ordem está atendendo nisso. Então, 5 escritórios digitais nessa nova sede, a Petrópolis tem outros tantos, Friburgo, e a gente está apoiando a advocacia nisso. Mas é um processo de migração, de mudança realmente, de reflexão de como fazer as coisas e até de agilizar, porque o tempo está cada vez mais escasso, a gente está com cada vez mais obrigações, e aí precisa otimizar o tempo. E aquela velha reunião que a pessoa chegava e tomava um café, contava sobre a família, né? Perguntava dos filhos, como é que é, já não tem mais tempo para isso. A gente tem que sentar aqui, fazer objetivamente, resolver o que tem que resolver e seguir a vida. Doutor Marcelo, até fica mais fácil, né, para um advogado, quando precisa cuidar de um assunto no outro estado, no outro município, ele ter o apoio de um outro colega advogado na região. Isso pode ser feito de maneira muito mais veloz, né? Uma maneira muito mais eficiente. Mas eu queria trazer também um outro assunto aqui, até foi um pedido do doutor Marcos Vinícius Cordeiro, nosso diretor de comunicação da OAB, um dos mentores aqui do nosso espaço, dessa nossa tribuna aqui. Ele está comunicando aqui sobre a semana de conciliação do Tribunal do Trabalho. As subseções serão chamadas e já uma reunião agendada com a participação de todos os presidentes e do juiz responsável, doutor Fernando Abreu, para organizar a participação conjunta da Justiça do Trabalho e Advocacia. Como é que o senhor vê essa iniciativa, doutor Marcelo? Um número grande de processos que a gente tem, isso não é uma novidade de agora, né? O nosso judiciário sempre é muito assoberbado com muitos processos. A conciliação acaba sendo uma das formas de fazer com que essa máquina, com que essa roda gire, né? Com que a máquina do judiciário tenha alguma efetividade a mais. É claro que a gente sabe que a conciliação ela hoje está prevista em praticamente todos os procedimentos, né? Veio até com a Justiça do Trabalho, passou pelos juizados especiais, veio no novo Código de Processo Civil. Então, a gente tem visto que, efetivamente, essas medidas elas têm tomado força e visto a importância delas. Agora, quando se faz uma campanha como essa, né, eu acho que sempre tem algum retorno positivo nesse sentido. Porque você tem as pessoas normalmente com aquele ânimo de litigar, né, porque senão eventualmente já teriam até conseguido resolver antes, e até na Justiça do Trabalho muitos se resolvem antes da primeira audiência. Então, esses processos que continuaram em andamento é que esse ânimo de conciliar não existiu, né, ou não foi possível se alcançar. E aí, com o decorrer do processo, a gente vai vendo algumas intercorrências, o tempo da perícia, o tempo de uma carta precatória inquiritória, que também está terminando, mas ainda tem, né, a sua existência. E na verdade, quando se cria essa campanha, de certa forma, né, você faz aquela pessoa que está com aquele processo em andamento refletir. Né? Ela, de repente, vai parar e pensa assim,
poxa, será que vale a pena? Eu não quis fazer, mas já aconteceu tanto isso, né? E outra coisa, de certa forma, pode justificar para a própria pessoa de que ela vai procurar o outro no acordo, né? Porque às vezes você falou que não queria um acordo, depois se você falar que quer, pode vir aquela ideia aí, ele vai achar que eu estou fraquejando aqui na minha tese. Quando você tem uma campanha dessa, ainda mais de iniciativa do tribunal, né, você pode talvez justificar ali, olha, eu não queria fazer acordo, mas já que o tribunal está propondo, já que integrou com as subseções, já que a OAB tem esse interesse, então eu vou vir aqui e vou fazer. Então a gente é favorável a essas medidas e acredita que realmente isso possa contribuir para o judiciário e para as partes. Eu queria pegar a opinião do doutor Alexandre e depois do doutor Rodrigo. A gente falou muito em relação ao advogado-cliente. E a relação advogado-poder judiciário? Com essa nova configuração, doutor Alexandre, o que o senhor percebeu? Também trouxe vantagens ou com relação a esse aspecto, a situação deixou a desejar? Como bem mencionou aqui o doutor Rodrigo, a gente tem a novidade do balcão virtual, que era uma proposta de aproximação. Aqui em Friburgo, a última percepção que eu tive, a gente fez uma reunião com os colegas para tentar entender como está o funcionamento. No TRT, a gente tem observado um funcionamento adequado com relação a isso, a facilidade do acesso do advogado através com o serventuário ou, eventualmente, até com o magistrado. Alguns magistrados usam em suas audiências virtuais um link único, e aí você pode, mesmo não estando em audiência, como era na audiência presencial, você, entre uma audiência e outra, despachar. A gente observou isso. Eu não conseguia identificar isso de forma mais clara no Tribunal de Justiça. Infelizmente, a gente recebeu algumas reclamações de ficar aguardando muito tempo, não ter resposta, ou mesmo sendo atendido, a efetividade do atendimento não aconteceu, ou seja, aquele processo que você precisava que fosse a conclusão, aquela liminar que saísse, não saiu. Então, a gente vê oportunidades de melhoria muito grandes aí no Tribunal de Justiça. Na Justiça Federal, a exemplo do TRT, também eu vejo uma melhora no atendimento, que já era um bom relacionamento aqui na região, né? Que a gente, na verdade, só para mencionar, a nona subseção abarca Nova Friburgo, Bom Jardim, Carmo e Sumidouro. Então, quando eu falo, eu estou falando da realidade dessas 4 comarcas aqui. E, doutor Rodrigo, qual é a tua visão? Como é que está o relacionamento? Então, José, eu tenho dito que o que é bom, onde funciona bem, a tendência é sempre melhorar, mas onde já é ruim, não vai melhorar, é bem difícil. Né? Então, a gente sempre teve, assim, talvez pela falta de estrutura, pela grande quantidade de processos, a relação com o Tribunal de Justiça, com alguns membros do Judiciário, bem complexa, né? Com raras e boas exceções. Né? Aqui, por exemplo, nós temos 10 varas do Tribunal de Justiça, e muito heterogêneas, com algumas com um diálogo muito bacana, mas com outras em completo distanciamento. Né? E a gente está num período que a gente precisava de mais empatia, porque a justiça é função social, e alguns esqueceram disso, se encastelaram, se afastaram do jurisdicionado e da prestação jurisdicional, e alguns até, infelizmente, muitos poucos, mas aconteceu, acham que estão de férias eternas. Não querem fazer audiências, nem virtuais, aconteceu. A gente está tendo que cobrar, porque não fazem. Né? Então, tem essa dificuldade. O grande passo à frente aqui para a nossa avaliação é de quem já prestava um grande serviço, um bom serviço, que é, por exemplo, a Justiça do Trabalho e a Justiça Federal. A gente sempre teve aqui um excelente diálogo com a Justiça Federal, com a Justiça do Trabalho, e isso ampliou de uma forma significativa, muito, muito, muito positiva mesmo. Né? Repito, nós temos algum diálogo com o pessoal da Justiça Estadual, mas nem de longe, perto, nem se aproxima do que é com a Federal, com a Justiça do Trabalho. E a Justiça do Trabalho, como ela tem essa vertente de fazer a igualdade, como é que se diz, de distribuir realmente a justiça para a classe trabalhadora, parece que eles se empenharam ainda mais. Né? Sim. Aqui nós tivemos um proveito muito grande do trabalho da Justiça do Trabalho, como disse, foi, em primeiro lugar, fazer audiência telepresencial, né? Foi piloto no Estado. Então, a gente teve essa evolução, está bastante positivo. Eu
às vezes as pessoas falam, você diz que a Justiça do Trabalho é a melhor do mundo. Não, pode não ser, mas está funcionando bem. A gente tem que fazer as comparações. Por exemplo, o Alexandre acabou de dizer que a sucessão deles são 4 ou 5 cidades, né? E lá em Friburgo são 2 varas do trabalho que abrangem não só as cidades da sucessão dele, mas de outras mais, de Cordeiro, de Cantagalo e de Cachoeira de Macacu. Se não me engano, são 10 cidades, né? A do Marcelo parece que pega só São José do Vale do Rio Preto, se não me engano, né? E Areal, talvez, né? Então, nem Areal. Então, aqui é só uma cidade. Então, funciona um pouco melhor, tem Sim. possibilidade de funcionar melhor. Sim. Mas a gente precisa de um pouco mais de empatia de alguns magistrados, servidores, de um determinado tribunal de justiça, para poder prestar um serviço melhor para a nossa sociedade. O ideal é o sistema que eles estão usando hoje, que está muito difícil de trabalhar. Quem sabe um dia a gente consiga acessar todas as instituições públicas, né? INSS, delegacias de polícia, enfim, que a advocacia esteja mais aparelhada com a colaboração dessas instituições todas. Mas eu queria finalizar nessa rodada final. Sim, pode falar. Posso fazer uma observação? Sim. Outro lugar que a OAB teve que trabalhar muito foi questão de INSS. O INSS fechou as suas agências, parou de fazer perícia e dificultou o acesso. Via trabalho da OAB, criou INSS digital, balcão digital de INSS, então a coisa ainda aconteceu para os advogados previdenciaristas, tudo graças ao trabalho da OAB. Sim. Você falou em delegacia. Delegacia ainda é um lugar que é complicado, esteve fechado, e eles têm um sistema para espanto de qualquer um que não advogue na área criminal. Eles têm um sistema que trabalha integrado com o judiciário, mas não tem nenhuma forma de integração com a advocacia. Imagina uma coisa dessa. Nossa diretoria da seccional está fazendo um trabalho para conseguir integrar isso, via comissão de prerrogativas. Sim. Mas você imagina, como é que alguém pode viabilizar, vislumbrar um sistema de alguma coisa pública que o advogado é um dos atores, que não abra para o advogado? Sim, é inimaginável, é impensável que o nosso poder público também no âmbito estadual. Né? É importantíssima essa tua fala, porque isso aí estimula mais ainda a nossa presidência a atuar politicamente para que essas arestas sejam aparadas. Eu gostaria de pegar muitas informações com os senhores hoje, mas a gente já está no finalzinho aqui. Rapidamente, doutor Marcelo, teve inauguração na tua região de algum ponto da OAB, enfim, que teve lá rapidamente? Tivemos aqui a nova sede da Justiça do Trabalho, né? A Justiça do Trabalho daqui com 2 varas construiu um prédio novo, e aí nós tivemos um apoio incondicional aí da seccional, montamos uma sala nova, mais confortável, maior, preparada para os nossos colegas advogados aqui de Petrópolis e da região também, que a gente sabe que tem muita integração na Justiça do Trabalho. Voltando às atividades presenciais, nosso espacinho lá está garantido, muito conforto para os advogados. Doutor Alexandre, rapidamente. A gente esteve na cidade do Carmo, agradeço mais uma vez ao presidente Luciano, inaugurou a Casa do Advogado na cidade do Carmo, que serve não só o Carmo, mas também Sumidouro, e todos os colegas que militam ali naquela região, dando um pouco mais de dignidade e estrutura para a advocacia da região. Doutor Rodrigo. Aqui em Teresópolis, em 2019, nós havíamos alugado um espaço novo para migrar a nossa sede, né? E com a vinda da pandemia, eu achei que isso ia ficar para depois, a gente ia acabar tendo que devolver esse imóvel, porque ainda não tinha feito as obras, né? Uhum. E, para nossa não surpresa, que a gente sabe do compromisso do presidente Luciano, de toda a sua diretoria com a OAB e a advocacia, ele manteve esse compromisso e nós conseguimos inaugurar aí há 2 meses uma nova sede, né, para toda a advocacia de Teresópolis e atender também a região que nos visitam, em que nós estamos hoje contando com cerca de 400 metros quadrados, e nós saímos de cerca de 150 metros para mais de 400 metros quadrados, onde nós temos hoje 12 equipamentos para peticionamento eletrônico, 5 escritórios digitais, um auditório para 120 ou 150 pessoas no dia que a gente puder vir aglomerar tanto, né? E mais um outro auditório para 30 pessoas. A chamada Casa da Advocacia, presidente Dr. Sidley Fernandes Pereira, que infelizmente nos deixou vítima da Covid em março.
e tivemos a honra de homenagear esse ex-presidente, que, na verdade, foi até quem me trouxe, né, para a vida de ordem, quem me chamou a primeira vez, e está lá batizado com o nome dele, uma confortável sede de fazer até inveja a sucessores maiores, infelizmente, né? Mas a gente teve essa oportunidade aí, porque para fazer algo de acordo com o tamanho da advocacia de Teresópolis. Senhores, olha, eu quero agradecer imensamente, em nome da OAB, em nome da classe, em nome de todos os colegas, a participação dos senhores aqui conosco hoje, que aproximou, né, a região serrana das outras regiões aqui do Rio de Janeiro. Muito obrigado. Queria agradecer mais uma vez o doutor Rodrigo Ferreira da Cunha, ele que é o presidente da 13ª subseção da OAB do Rio de Janeiro, de Teresópolis. O doutor Alexandre Valença de Lima, ele que é presidente da 9ª subseção da OAB de Nova Friburgo, e o doutor Marcelo Schaffer, ele que é presidente da 3ª subseção da OAB do Rio de Janeiro, de Petrópolis. E você, meu colega advogado, minha colega advogada, interaja conosco, pode compartilhar os nossos vídeos, pode mandar para o WhatsApp, pode entrar no site da OAB, da CARJ, enfim. O nosso espaço aqui é um espaço que precisa muito de saber o que você pensa, saber as suas opiniões e as suas críticas. Eu fico aqui, mais uma vez, muito obrigado a todos e até o nosso próximo encontro. Tchau, gente. Tchau.